Fala pessoal do YouTube, hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje nós vamos falar de O Máscara volume 2, pessoal. Esse segundo volume aqui recentemente publicado pela Pipoca aqui, tá? Mas antes de falarmos sobre essa HQ, quero lembrar vocês, deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá pessoal? Estamos com uma meta de até o final do ano bater 500 inscritos, tá? Então se você puder ajudar a gente, eu vou estar agradecendo demais. Aí eu tava postando vídeo a cada 12 dias, tá pessoal? Mas agora a gente já vai voltar à programação normal ali, de postar vídeo a cada uma semana, ou um pouquinho mais, a cada 8 ou 9 dias, tá? Então, nós já vamos voltar à programação normal. E vamos falar sobre esse segundo volume de O Máscara. Ele é realmente bom, ele mantém a qualidade de roteiro do primeiro volume. Vamos falar sobre tudo isso, tá? E eu quero mencionar uma coisa, as histórias que compilam esse encadernado aqui, tá, de O Máscara volume 2, elas foram lançadas depois do filme do Jim Carrey. Os que compilam o primeiro encadernado foram lançados antes do filme do Jim Carrey, o que compila esse encadernado foi lançado depois. E eu acredito que por conta desse fato dessas histórias serem publicadas depois do filme do Jim Carrey, eles acabaram resolvendo suavizar as histórias, tá? No caso, a violência ali, né? Aqui ainda há violência nesse encadernado, bastante violência, tá? Mas é muito mais suavizado comparado com o primeiro volume. E tem muito menos sangue, tem... Então, tipo, antes mostrava os órgãos, tudo isso. Aqui não, tá? Em certo momento, igual dar um exemplo aqui, o Máscara, ele vai comer os dedos de um cidadão. Ele vai literalmente comer os dedos do cidadão. Não sai sangue, literalmente. Não sai sangue em nenhum momento ali que ele faz isso, tá? Mas ele ainda mantém o nível de roteiro, tá? Na verdade, o nível de roteiro eu considero um pouco abaixo do primeiro volume, tá? Mas ele ainda consegue manter um roteiro bem legal. Nós temos 5 histórias que compilou esse encadernado. Eu gostei de algumas, de outras eu já não gostei tanto, devo admitir, tá? Mas no geral é um encadernado legal que eu gostei de ler, me diverti assim como o primeiro volume lendo, tá? E na minha opinião vale a pena você pegar sim o Máscara volume 2, porque provavelmente você vai se divertir, tá? Mesmo ele tendo menos violência, menos a questão do roteiro, na minha opinião, ser um pouco inferior ali, tá? Bem pouco inferior mesmo, tá? Não é uma inferioridade grande. E vamos falar a verdade, esse encadernado aqui tá bem bonito, né? Essa capa aqui, o Máscara, ele segurando uma máscara ali, alguns cidadãos aqui atrás. Essa capa traseira aqui mantendo o mesmo padrão, né? Roxo e amarelo, né? Lombada roxa ainda, fica bem bonito na estante com o primeiro e o segundo volume. E olha aqui, ó. Aqui nós temos o Máscara Cozinheiro. Aqui nós temos um texto introdutório para a história. Então, pessoal, é só isso. Acho que já dá pra gente dar uma olhada nesse encadernado com mais detalhes, viu? Certo, pessoal, aqui já com o quadrinho, mostrando ele com mais detalhes. Essa capa lindíssima, achei essa capa muito bonita, tá? E aqui nós temos Joe Arcudi, Doug Mack, né, que são os criadores. E aqui nós temos mais pessoas que participam da história. Infelizmente o Joe Arcudi e o Doug Mack, eles só fazem uma história aqui nesse encadernado do Máscara, tá? Queria que eles tivessem feito mais. Capa traseira aqui, textinho introdutório, tá? Textinho introdutório, o Máscara aqui. E esse aqui é um material que não tem extras, tá? Já vou avisando que ele não contém extras, infelizmente, tá? Ele tem cerca de 400 páginas, tá? Mais ou menos isso. 388 páginas, tá aqui, ó. Edição de 388 páginas. Então, quase 400 páginas aí. É uma leitura que, nem eu disse... bem divertida, você lê rápido, tá? Essas 388 páginas, eu li em 2 dias, tá? Terminei esse encadernado bem rapidinho. E vamos aqui já se adentrar a ele. Ó, essa capa guarda aqui, que bonita, né, mano? O Máscara ali e tal. Achei bem bonita, viu? Mano, acho muito legal que essa cor roxa no Máscara, né? Ela se destaca. E aqui nós temos o sumário. Aqui no sumário, o que que nós temos? Nós temos uma história: A Caçada ao Outubro Verde, Turnê Mundial, Desconforto Sulista, A Noite do Retorno do Morto, A Noite do Retorno do Morto, Ipix ou algo assim, tá? E Brinquedo no Sótão. E essa primeira história aqui, pessoal, nós vemos aqui que tem alguns caçadores que estão indo atrás da Máscara. Na verdade são vários, alguns deles são militares, alguns deles são ninjas. Então são vários criminosos ali que estão indo atrás da Máscara. E nós conhecemos o nosso personagem principal, que é este homem aqui. Ele é pai de uma garotinha que não fala, né?
E ela simplesmente não fala porque a mãe dela morreu. A mãe dela morreu e ela deixou de falar. E a mãe dela morreu por causa de um empresário, né? E em certo momento o pai dela vai acabar recebendo a máscara, né? E ele vai ir buscar a vingança desse empresário, né? Ele vai destruir várias empresas, tal, e até ele conseguir se vingar desse empresário. Que nem eu disse, essa aqui foi essa primeira história foi a que eu mais gostei até o momento, tá? Do todo o encadernado, essa primeira foi a que eu mais gostei, mas eu tenho algo a reclamar dela, que é a arte, pessoal. É uma arte bonita, mas toda vez que aparece o máscara ali, né, ele utilizando a máscara, o, o encadernado, como que eu posso dizer, ele fica meio confuso de se ler, de se entender a arte, entendeu? De entender as sequências de cena, na minha opinião. Vou pular um pouco mais pra frente aqui pra ver, ó. Aqui, ó. Na minha opinião, ele fica um pouquinho confuso de se ler, entendeu? Então eu tenho só isso a reclamar dessa primeira história. Já indo para a segunda história, pessoal, que eu tenho que admitir que é a que eu menos gostei. A primeira que eu mais gostei, que nem eu disse, ela tem um problema da arte confusa, mas em questão de roteiro ela é muito boa. Essa segunda aqui, nós já temos o roteiro do Robert Loren Fleming e ilustrações do Gary Eisnick. Que nem eu disse, eu gosto da arte dessa segunda história, mas a questão de roteiro ali eu acho bem chata, tá? Aqui nós vemos que um ladrão está invadindo um banco ali, e em certo momento ele vai achar a máscara ali dentro de um cofre, ele vai acabar colocando a máscara, ele vai abrir um portal para um lugar secreto ali do exército, né? E nós vemos que tem um militar ali prestes a se matar. E esse militar, ele acaba sendo salvo pelo Máscara, entre aspas, né? Ele acaba caindo ali no barco do Máscara. Mas em certo momento nós vemos que esse militar, ele vai acabar usando a máscara. E esse militar, ele sofre de múltiplas personalidades, né? Então ele vai sair viajando ali entre cidades ali e buscando vingança. E aqui já é um momento que eu já não gosto tanto porque fica meio viajado. Ele vai lutar com esse cara aqui que é tipo um robô. Ele vai lutar com esse cara aqui que é um robô, um humano metade robô, algo assim, tá? Então essa história aqui é meio viajadona. Aqui, ó, ele vai lutar contra esse cara. Daí ele vai, mais pra frente, ele vai dominar uma cidade e tal. E nós vamos ter uma personagem chamada Fantasma aqui, que é de outra HQ, fazendo uma participação especial. Essa segunda história é meio viajada, tá? É a história desse militar que tá utilizando a máscara. Eu já não gostei tanto, tá? Aqui nós temos a terceira história, que eu também gostei bastante, tá? Da Rich Ender no roteiro e ilustrações de Goran Delic. Cara, essa segunda história aqui vai se basear num cara ali que ele tá procurando a sua irmã, né? Ele tá em busca da sua irmã ali. E em certo momento ele vai acabar recebendo a máscara ali. E ele vai usar os poderes da máscara para tentar achar a sua irmã aqui, ó. Desaparecida, tal. Ele vai usar os poderes da máscara pra tentar achar sua irmã. E ele descobre ali que a irmã dele acabou sendo, entre aspas, sequestrada. É uma história legal, tá? É um pouco viajada ainda, tá? Mas continua sendo bem legal. É bem melhor do que a segunda história, na minha opinião, tá? No geral, eu acho que já tá bom, pessoal. Vou parar de falar sobre a história por aqui, senão vocês vão acabar tomando muito spoiler, tá? Certo, pessoal, mas no geral o Máscara tem um nota 8 comigo, tá? É um material que eu gostei, tá? Que eu super recomendo pra vocês, tá? Pra você que é iniciante também, recomendo, tá? No geral você vai se divertir lendo, tá? Então fica aí minha recomendação. Só isso mesmo. Falou e fui!